Aqui seria o caminho que os sacerdotes faziam? Exatamente, como o Gilgal em hebraico era um lugar também de cerimônia, então os sacerdotes faziam cerimônia e entravam por esse caminho. E o interessante é que nós vamos agora entrar por o caminho que os sacerdotes faziam, e essas pedras estão já 3.200 anos, testemunha muda, podemos dizer, do que aconteceu aqui há 3.300 anos, ninguém mexeu, ou seja, está, diria, tal como os sacerdotes deixaram naquela época. A gente consegue imaginar, por exemplo, o profeta Samuel passando por aqui. Por exemplo, o profeta Samuel entrando por aqui, ou outros sacerdotes também fazendo a cerimônia, as pessoas sentadas aqui, assistindo todo esse espetáculo do sacrifício. O sítio arqueológico data de 3.200, 3.300 anos atrás. Não significa que depois não continuou sendo usado por outras gerações. Quando falamos do profeta Samuel, estamos falando do século X, antes da era cristã, ou seja, 3.000 anos atrás. E é provável, sim, que Samuel talvez esteve por aqui, né, como nos relata a Bíblia. Que legal. E o profeta, quando ele vinha normalmente para Gilgal, ele vinha com qual objetivo? O profeta Samuel, e no geral Gilgal, tinha o objetivo de ser um lugar de reunião das pessoas. Gilgal menciona 39 vezes na Bíblia, mas como um lugar de acampamento, de reunião do povo, de culto religioso, sacrifícios, coroar um rei, por exemplo. E temos a história de Saul, que Saul foi várias vezes coroado, né, ou nomeado rei. Então o lugar era um lugar como esse. Gilgal, em hebraico, se diz Gilgal, e é uma palavra muito interessante, porque em hebraico moderno, Galgal é roda, Gal é onda. Então, geralmente, o Gilgal é o nome de uma estrutura, não de um sítio, não de uma cidade. E Gilgal tinha forma circular, por isso Gilgal vem da mesma raiz de Galgal, que é roda. E se nós vemos aqui, vemos realmente todas essas pedras aqui, marcando uma estrutura circular. Inclusive, se nós lemos a Bíblia em hebraico, e espero que muitos de vocês aprendam hebraico para poder ler a Bíblia no seu idioma original, vocês vão notar que não está escrito Gilgal, está escrito Ha-Gilgal. Que significa Ha-Gilgal? O Gilgal, ou seja, o campamento. O campamento tem uma forma circular, onde o povo se reunia para diferentes objetivos, tal como a Bíblia nos relata também com a história de Josué, com a história de Samuel e outras figuras. E aqui você estava me falando, né, quando a gente imagina como que era, né, naquele tempo de Samuel, que as pessoas se reuniam naquela parte ali, elas ficavam sentadas, enquanto, por exemplo, Samuel levava uma mensagem aqui, Exatamente. Levava. Vocês podem ver uma espécie de grade, né, na montanha, e presta atenção que o Gilgal, né, ou seja, a estrutura em forma de acampamento, geralmente estava em lugares que estavam rodeados de montanhas. Agora, se é um lugar de culto religioso, geralmente as culturas antigas era o lugar mais alto. Não aqui. Aqui é um lugar, vocês podem ver, rodeado de colinas e montanhas. Então, vemos aqui que a estrutura natural da colina servia também para que as pessoas possam sentar. Estamos falando de milhares de pessoas. Imaginem isso. Inclusive a Bíblia nos diz na história de Saul, tinha 2.000 pessoas aqui, né? Já preparam inclusive 10.000 pessoas, os soldados para ir para a guerra. Então pode imaginar esse lugar cheio de pessoas, com barulho, e Samuel falando, e talvez Saul falando. Então esse é um lugar que, graças a Deus, o tempo não prejudicou e está se mantendo tal como nós vemos aqui. E uma coisa interessante, esse lugar é muito pouco conhecido pelos visitantes regulares que vêm para Israel. Dá realmente para sentir, ver, vivenciar aquela experiência, né? Por exemplo, nós estamos agora nos aproximando ao lugar dos sacrifícios, ao altar de sacrifícios. Então, olha, dá só simplesmente abrir os olhos e ver essa estrutura gigantesca de milhares de pessoas gritando, conversando, dançando, né? Era uma reunião do povo inteiro. Imagina, né? Grito de guerra, por exemplo, aqui, né? E até eu acho que tem uma boa acústica aqui, né? Que dá para uma pessoa, por exemplo, como Samuel ou como Saul, falar e todo o povo aqui ouvindo, porque a acústica é boa.